Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mosaicos e Miscelâneas. E se você é novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas publicações, vídeos de leitura, declamação de poesias e poemas, bem como análises literárias e tudo o que abrange o universo cultural e literário. Hoje, nós vamos fazer a leitura e análise da obra Dom Casmurro, do capítulo 79, vamos ao capítulo 83, o retrato. Vamos lá? Leitura do capítulo 79. Vamos ao capítulo? Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe? Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava a penetrar-lhe a essência íntima. Sim, sim, minha mãe era adorável. Por mais que eu me estivesse, então, obrigado a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que era adorável, como uma santa. E porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica. Aqui chego a um ponto que esperei viesse depois. Tanto que já pesquisava em altura que daria um capítulo. Realmente, não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir. Mas, uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil. Um destes em que o autor tem de atender ao filho, e o filho há de ouvir o autor, para que um e o outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Leitura do capítulo 80. Venhamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus. Sabes disto, e das suas práticas religiosas, e da fé pura que as animava. Nem ignoravas que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro sim sabe que, para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou seus projetos e motivos aparentes e familiares. A promessa, feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela, com alegria no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se viesse, é possível que alterasse os planos. E como tinha vocação da política, embora os dois ofícios não fossem nem sejam inconciliáveis, e mais de um padre entra na luta dos partidos e no governo dos homens, mas meu pai morreu sem saber de nada, e ela ficou diante do contrato, como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem que pagar na Páscoa, a quaresma é curta.
A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto que me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer, e consentiu nas transferências de pagamento sem querer agravar a taxa de juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade de entregar o preço ajustado. Está num dos capítulos primeiro. Minha mãe concordou e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo, verteu ela umas lágrimas, que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o agregado José Dias entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias, a mágoa da separação. E pôde ser também o princípio do ponto. Pode ser que arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. Questão é se é oportuno e adequado fazê-las todas. E naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a puniria, negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha, sem necessidade de lhe a dedicar a bovo. Era um raciocínio tardio. Devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira, mas não bastando concluir para destruir, tudo se manteve, e eu fui para o seminário. Um cochilo da fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé revelava com seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai. É o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia, por lhe parecer uma deslealdade. Assim, a senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco, veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, é o final do ponto anunciá-lo. A esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar nem lá, nem por Deus, nem pelo diabo. Esta esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia com um contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem ato propriamente eu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar com o céu é que a intenção vale dinheiro. Hás de ter tido conflitos parecidos com esse. Se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo.
O céu e a terra acabam conciliando-se. Eles são quase irmãos gêmeos. Tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro dia. Como Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cutelo. E atuou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou ao alto. No momento de fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordenna na parte do Senhor: não faças mal algum a teu filho. Conheci que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-lo agora longe de si. A afeição crescente era manifesta por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, revolvia-lhe os olhos, e meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Leitura do capítulo 81. Uma palavra. Assim contado o que descobri mais tarde, posso trasladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse no primeiro sábado, quando eu cheguei a casa e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos, com Sinhazinha Gurgel. Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu. Pois então, mas se queres, Capitu devia ter voltado hoje, para acabar um trabalho comigo. Certamente, a amiga pediu-lhe para que dormisse lá. Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, nem pistola, nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. O mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival. Exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu é que não escapei ao efeito da insinuação, e no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desenhalinho e triste. A filha estava enferma, caíra na véspera com uma febre que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta, e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre, como um cemitério, mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha mandara o chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer-lhe falar-lhe. Fique aqui um bocadinho, disse-lhe, e voltando-se para mim, é a enfermeira de Sancha, que não quer outra, já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra. A mocinha de sempre,
fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam, nem elas, nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. Leitura do capítulo 82, O Canapé. Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz alinhar a intimidade e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. 2 homens sentados nele podem debater o destino de um império, e 2 mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente, lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande? Não sei. A febre parece que cede, mas... Também me lembra, vagamente, que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos, com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou Capitu, e acrescentou com os olhos que brilhavam extraordinariamente: seremos felizes. Repeti estas palavras, com os simples dedos, apertando os dela. O canapé, quer vir-se ou não, continuou a prestar os seus serviços às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas ou quase juntas. Leitura do capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Metia os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto, nem nada. Nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que até breve estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel, olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo às carreiras. As formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era uma mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados, e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via dias a dias. De cada vez que a via, a casa achava-se mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar
com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então, ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem, a Sanchinha, a mãe não era mais amiga dela. Na vida, há dessas de semelhanças assim esquisitas. Bom, pessoal, nós estamos viajando pelo universo de Machado de Assis na sua obra Dom Casmurro. Vários amigos e colaboradores já participaram aqui no nosso canal com leituras e análises literárias. E é muito bacana perceber como a obra ela traz características, elementos, comportamentos de um determinado tempo, né? E de um determinado contexto. E também característico de um autor, de um escritor. No capítulo 79, vamos ao capítulo, a gente observa que o Bentinho, o personagem escritor da obra, ele fala sobre o quão é difícil a sua arte de escrever. É claro que ele coloca isso de uma forma não assim demasiada pesada, mas ele mostra características de que um escritor passa por um processo, também chamado em língua portuguesa de metalinguagem, que é quando você comenta sobre o processo da escrita com o seu próprio leitor, né? E já no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, que a sua mãe insiste em sua carreira eclesiástica, né? E ele reforça muito essa questão do desejo da mãe que ele siga na carreira de padre, né? De apostólico, protonotário apostólico, né? Então a gente observa muito isso. Mas dentro do capítulo, o próprio título já diz, vamos ao capítulo. E é interessante que em determinada parte do capítulo ele diz o seguinte, chego aqui a um ponto que esperei que viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente, não cabia dizer agora que só o mais tarde presumi descobrir. Uma vez que toquei no ponto, é melhor acabar com ele. Ele vai colocando aqui sobre a necessidade de como ele vai contando a história pra gente. Se você está acompanhando a obra desde o começo, você vai ver que cada capítulo ele traz uma temática e é digressivo, ou seja, vai e volta, não é linear. Você observa que na junção dos capítulos você consegue entender a história, mas muitas vezes esses capítulos são díspares, diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Ainda nesse capítulo aqui, ele diz a seguinte expressão, um destes que o autor tem de atender ao filho, e o filho há de ouvir o autor, para que um e o outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Aqui, ele se mostra de uma maneira assim que ele não quer esconder o que ele sente pro seu interlocutor, para o seu ouvinte, para o seu leitor. Ele coloca claramente o que ele sente e ele até justifica. Olha, eu estou escrevendo, mas eu vou lhe dizer a verdade, o que eu sinto. A verdade, toda a verdade. Então aqui, esse diário, né, como ele escreve, vamos assim por dizer, porque está colocada a visão de Bentinho, você vê os momentos de felicidade que ele tem, quando ele se encontra com a Capitu, bem como os momentos de incerteza entre ir ou não para a carreira, né, eclesiástica, e as várias dúvidas que tange a um jovem, né, que está se descobrindo a sua adolescência, a formação de um homem, bem como seus desejos carnais com a Capitu, né, e também a expectativa da sua mãe. Ele tem medo de desapontar a mãe, né, então ele pensa muito, é aquela história entre o querer ser o que realmente ele é
e o que a mãe deseja. Então, pessoal, no primeiro capítulo aqui da análise que eu faço, vamos ao capítulo, é essa questão da metalinguagem e o reforço dele na tentativa de que a mãe, o desejo da mãe de que ele siga essa carreira. Agora nós vamos entrar na análise do capítulo 80. E o capítulo é denominado Venhamos ao capítulo. O que é interessante de antemão a gente perceber aqui? Que o capítulo 79 é Vamos ao capítulo e o capítulo 80 é Venhamos ao capítulo. A gente observa esse trocadilho que ele faz justo da questão da metalinguagem, porque no primeiro momento ele diz vamos, estamos indo, e no segundo, venhamos, ou seja, estamos chegando. É uma brincadeira aí com o enredo digressivo que ele faz, né? Tem essa questão, isso é muito marcado nas obras de Machado de Assis. Outras obras dele, como Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cuba, é nítido quando você ter contato com as outras obras, se você já teve, você vai perceber que ele brinca muito com essa questão da metalinguagem, dele conversar com o seu leitor, o seu ouvinte. Então, propositalmente, Machado já faz essa brincadeira. E engraçado que ele usa um capítulo anterior, que é o capítulo 79, vamos ao capítulo, em vão, vamos assim dizer, porque ele fica preparando o seu ouvinte, o seu leitor, para o que realmente ele quer dizer, que ele começa a falar no 80. Que ele começa a falar sobre o desejo, a expectativa da mãe, sobre que ele fosse padre, né, que ele fosse para a carreira eclesiástica. Então você vê que ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, minha mãe era temente a Deus, sabe-se distos e das práticas religiosas. A fé a animava. Tudo está contado oportunamente. É muito bacana, gente, que numa parte aqui, ele começa a falar o seguinte, ele faz a dualidade, continuando aqui no capítulo, entre o pai e a mãe. A mãe projetou isso para o filho. Tem uma parte muito bonita que ele fala na obra, que é o seguinte, que dava para sentir o amor da mãe ao amamentar o seu filho. Quer dizer, o Bentinho, para a mãe, era a extensão dela. Então ela era católica, ela era beata, ela era da burguesia. Então, assim, eram pessoas que viviam ali na alta sociedade. Então ela queria que o filho mantivesse, mas melhor ainda, que galgasse novos lugares na vida dele, né? Que ele chegasse a lugares mais altos, como padre, protonotário, enfim, né? Que ele trouxesse esse orgulho. E o pai, ele vem a falecer, né? Logo quando o Bentinho tá ali na geração do ventre, ele é criado por uma mãe solteira, né? Então assim, a mãe faz de tudo pelo filho. Então a mãe tenta de certa forma também, além de almejar que seu filho tenha uma carreira religiosa, que seu filho esteja seguro dentro de uma igreja, porque ela, como beata, ela sabe que os padres, eles têm uma ordem religiosa que os protege, eles têm um local de moradia, eles têm regalias, eles têm privilégios, entende? Então ali bate o lado materno da mãe e também bate o lado do orgulho, né? Da expressão que ela vai usar mais pra frente, abovo. Sobre a expressão abovo, uma expressão de origem latina que quer dizer desde o ovo, desde a origem, ela faz referência ao futuro de que a mãe projetou para o Bentinho desde o início, desde sua concepção. No capítulo 81, uma palavra, a gente observa que Justina, a prima de Bentinho, o irrita um pouquinho. Ele fica com fúria, ele tem vontade de matá-la com uma corda, com um punhal, porque ele faz uma brincadeira falando sobre o interesse que ele tem em Capitu, que Capitu está na casa de Sancha, que é uma amiga de Capitu da época do colégio, né? E ele fica assim um pouco nervoso com essa prima dele. Ele fala que ele até mataria ela com o olhar, né? Mostrando aí um pouco da raiva, da ironia, né? E no final do capítulo, ambos começam a conversar e eles relatam que os móveis estão tristes. Aí a gente vê uma prosopopeia, uma personificação, né? Móvel é um ser inanimado e com característica de pessoa que os móveis estão tristes diante da situação. Vem do Sancha doente, sendo cuidada por seu pai. Muito interessante. No capítulo 82, o canapé,
a gente começa a observar, ele faz um link com o capítulo anterior, né? O capítulo 81, uma palavra, falando sobre de que os móveis estavam tristes. Canapé é este móvel que vocês estão vendo aqui. Na obra em questão, ele era feito de palhinha, né? O material característico da época, utilizado madeiras e essa palhinha. Até hoje a gente encontra em algumas lojas antiquário, né? Ela está em alta. Mas o canapé, ele tinha a função de ser um móvel que ficava na sala de visita. Então, geralmente, se sentavam dois homens e conversavam sobre política, sobre guerra. Duas mulheres conversariam sobre a beleza de um vestido. Mas algo aconteceu ali que não era muito comum para o padrão de comportamento. Lembrando que eles estão crescendo. Ele afirma que Capitu está tendo formas mais arredondadas, mais voluptuosas. Então ela já é moça, né? Vamos assim dizer, e ele também está desenvolvendo. Estão sentados ali uma moça e um rapaz no canapé. Então, ali mostra uma imagem que seria inconcebível num sofá público, duas pessoas assim conversando, sabe? Com tanta intimidade. Mas o que eles falavam ali? Eles falavam sobre Sancha, falavam sobre a mãe de Bentinho. Então é para mostrar alguns valores da época, né? Como que eram os comportamentos bem diferentes de hoje, né? Que as pessoas se conversam, né? O comportamento de hoje não tem mais essa etiqueta de que um homem para conversar na frente de uma mulher. Não, antigamente isso era algo assim inconcebível, era algo que só mesmo no momento como que aconteceu da Sancha estar doente, né? Ela poderia se sentar no canapé, ele numa poltrona ao lado. Tinha toda essa questão do respeito. Muito interessante esse fator histórico, né? Capítulo 83, o retrato. Aqui nós vamos analisar como Bentinho descreve Capitu e de como seus olhos estão voltados para Capitu. Na verdade, Capitu ia crescendo, as carreiras. As formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita, mulher à esquerda, mulher por todos os lados, e desde os pés à cabeça. Aqui a gente observa que Bentinho tem esse olhar para Capitu porque ele está observando as mudanças no corpo da Capitu. Provavelmente a sua estatura aumentou, seu corpo se desenvolveu, né? E o seu comportamento também mudou. Aí fica uma característica. Acontece o fator fisiológico, porque ela está em adolescência, né? Entrando ali no processo de juventude. E o Bentinho também, que está apaixonado, né? Então ele começa a observar as formas de Capitu, a beleza de Capitu. Isso fica mais nítido para ele. Ainda no mesmo capítulo, é interessante que ele faz novamente metalinguagem. Ele fala o seguinte: um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável de meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborreça ou impõe. Então, assim, ele concorda quando é conveniente. Então, aqui ele já começa a revelar na obra que ele pode ter ocultado algumas coisas. Porque se algo que o magoou, que o deixou minimizado, provavelmente ele ou ocultou ou suprimiu da obra. Então ele só concorda, ele só leva para frente aquilo que ele aprova, né? Não é muito altruísta, mas é aí que ele fala que ele é verdadeiro, de que na obra a gente tem que dizer a verdade, toda a verdade. Ele pode ter dito toda a verdade, mas houve ocultação. Então, do que ele se propôs a dizer, ele disse a verdade, ele não mentiu. Porém, ele ocultou certas coisas que não lhe favoreciam. Ainda no capítulo 83, o retrato, que é denominado por este nome, Bentinho está na sala e Gurgel, pai de Sancha, ele fala para Bentinho, ele pergunta para Bentinho se o quadro que está na parede é semelhante a Capitu. Bentinho, antes mesmo de examinar, já responde que sim. Depois que ele vai verificar com certa atenção de que é muito parecida, principalmente os olhos e a testa. Ali em questão era a obra dele, né? Era o retrato da esposa dele. Então talvez Gurgel fez essa comparação para mostrar que
Assim como a esposa foi jovem um dia, foi tão bonita quanto Capitu, né? E isso tudo, né, deixava Bentinho mais entusiasmado, né, com tudo. Bom, pessoal, essa foi a minha análise da obra Dom Casmurro, do capítulo 79 ao capítulo 83. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam participando, aprendendo e que é muito gratificante estar aqui com vocês, compartilhando do nosso conhecimento, do que a gente aprende nessa teia do saber, onde cada um colabora com o que aprendeu, com o que sabe. Reaprendemos toda vez que relemos uma obra, porque a cada determinada idade a gente tem uma visão para a obra, né? Essa obra, quando lida no ensino médio, por exemplo, é muito legal a relação que o professor, a escola pode se fazer, comparando as atitudes de Bentinho com o adolescente da época, né? E depois, quando adulto, a gente observa mais a postura da Capitu, alguns comportamentos que ela tem, né? Que deixam a questionar se sim ou não. A obra ela é rica também para a questão da maternidade, a questão das expectativas que uma mãe ou um pai, né, pode colocar sobre o seu filho ou sobre a sua filha. Também a questão das carreiras eclesiásticas, da ordem religiosa, como que mostra uma crítica social, né, a questão de os famosos jeitinhos brasileiros, os arranjadores de favores que você consegue as coisas em troca. É por essas e por muitas características que a obra de Machado de Assis é universal e atemporal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também se sintam-se motivados a compartilhar, a deixar o curtir no vídeo se você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com quem gosta de literatura. E venha você também fazer parte do nosso canal, tá bom? Será um prazer tê-los conosco. Muito obrigado, Deus abençoe, até mais.